Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e a todos vocês que já estão aqui, nossos mais sinceros agradecimentos pela sua inscrição. Bom, como eu andei trazendo uns vídeos um pouquinho polêmicos, dá uma olhadinha para ver se você ainda está inscrito aqui no canal ou não, porque eu tô tendo baixa dispersão dos meus vídeos por motivos meio que óbvios, né? Então vamos à lista de 13, mas eu coloquei 10, porque 13 não é um número que eu simpatizo muito. São então 13 livros de literatura em geral. Eu não tô incluindo aqui pensadores, nem filósofos, pensadores no sentido psicólogos, filósofos, estudiosos neste sentido que são judeus ou que tenham origem judaica. Então eu optei por livros de literatura que eu vou apresentar aqui para vocês. E já adianto sim, porque eu vou fazer um especial da psicologia. Então se você aí tem um psicólogo, agradeça sim aos judeus, porque sem eles você não teria o seu psicólogo. Enfim, dito isso, e posto o Arthur aqui do lado, que deu pra ficar desse jeito quando eu ligo a câmera, vamos aos livros. Espera. Então é uma pilha e vamos lá que eu gosto de mostrar. Vamos começar por um, eu diria, clássico que tá na hora das pessoas voltarem a reler. Se nunca leu, tá aí sua grande chance de ler. Para mim, o diário mais famoso do mundo, o Diário de Anne Frank. Uma garota, uma adolescente judia que nos porões, né? Ela escreveu o diário dela, que assim, não tinha aspiração nenhuma a se tornar o clássico que se tornou da literatura universal, mas por ter sofrido perseguição pelos nazistas, ela ficou nos porões escondidas, enfim, uma judia fugindo do regime de Hitler. Tá aqui o diário de Anne Frank. Não é possível, tava todo mundo quieto, liguei a câmera, os dois. E eu já liguei 3 vezes esse vídeo, então bora. Então, Anne Frank, se você nunca leu, dê uma chance. É uma adolescente, mas que estava vivenciando os horrores da perseguição. Este livro, eu penso assim, não deveria nunca deixar de ser lido, e deve ser lido pelo menos uma vez na vida. E aquilo que até então, pelo menos quando eu tinha 15, 16, 17 anos, quando eu li pela primeira vez, parecia tão distante, né? Não vai acontecer mais. Incrível como, se não deste modo, e espero que nunca mais, mas de certo modo a gente está vendo o que está acontecendo em pleno ano 2025. Tá aqui. Um autor, sim, israelense, gosto muito, Amos Oz. Ele tem vários livros escritos, vários. Eu tô aqui para trazer a resenha deste livro, eu tô mostrando este aqui em especial, A Caixa Preta, porque tá nas minhas leituras de 2025, mas ele realmente é um homem muito sensato, sempre ponderando muito a questão de Israel e da Palestina, e foi-se cedo. No entanto, deixou uma vasta literatura pra gente, e neste aqui em específico, que eu lerei ainda este ano, e vocês verão resenha por aqui, se trata, não é a caixa preta do avião, mas sim o título faz uma alusão a esta caixa preta de um relacionamento que não deu certo. Então depois de anos, depois do divórcio, enfim, é como se fossem vasculhar nessa caixa preta do relacionamento para ver o que deu certo, o que não, traição, enfim. Vou falar com mais propriedade quando eu ler este livro, mas Amos Oz, Anne Frank não poderiam faltar nesta lista. Pois bem, tem um livro que eu deveria já ter feito a resenha no ano passado, gostei muito, é de um brasileiro, um gaúcho de origem judaica, a família dele é de imigrantes judeus, Moacir Scliar, A Guerra no Bonfim. Este livro é curtinho, você lê rapidinho, já estava aqui até marcado para fazer resenha, não sei porque que eu não fiz aqui o ano passado, aqui ó, tudo já grifado para eu separar. Enfim, ele aborda temas referentes sim ao judaísmo, ele aborda essa questão da sociedade em si, e aqui nessa, chama, né, A Guerra no Bonfim, ele tira um bairro de Porto Alegre e ficciona como se fosse um país, e sim,
a temática, para quem gosta de Segunda Guerra Mundial, meio que se passa ali. Ele é muito famoso e muito bonzinho. Eu cheguei a ver uma entrevista dele ano passado, muito bonzinho, porque agora quem esqueceu o nome fui eu. Ficou As Aventuras de Pi, bem parece, assim, por tudo que eu procurei, era dele, e não do que aconteceu, do autor que pegou a ideia, que, salvo engano, agora foi um canadense, e ficou famoso, e não por ele. E ele tem um livro que conta, se você já assistiu o vídeo, né, o filme As Aventuras de Pi, é dele a ideia, e eu esqueci agora, porque eu não tenho. Depois que eu li, e aí depois que eu li este livro e fui procurar mais sobre o Moacir, eu falei, gente, então foi um super plágio? Foi, e ele teve ciência? Teve, tipo, tá tudo bem. É assim, realmente é um povo que não quer guerra com ninguém mesmo, né? Eles são os que são perseguidos e atacados, enfim. Adorei a escrita do Moacir, quero ir em busca, vou trazer direitinho, que não é As Aventuras de Pi, esse acho que o canadense foi lá e modificou. Mas, enfim, tá aqui uma dica. Se você encontrar outros livros dele, ou esse aqui, eu super indico, porque é uma leitura rápida e, assim, reflexiva, tá? Eu gosto do jeito que eles escrevem. Um tcheco judeu, Kafka, sim. Eu escolhi trazer Carta ao Pai, que já era para ter saído resenha há 2 anos atrás, quando o canal foi aberto. É um livro super triste, é um livro em que ele não queria que tivesse sido publicado, vários deles Kafka não queria não que tivesse sido publicado, mas enfim, essa carta aqui foi uma carta endereçada, escrita ao pai dele, que pai nada legal, era o dele, e depois de um tempo, enfim, ele escreveu, o pai nunca chegou a ler, e aí publicaram sem autorização dele. Você tá aí, se é sua primeira vez no canal literário, acho difícil, mas nunca é impossível. Talvez a obra mais famosa dele, ou mais falada, ou que ressoe de nome, seja a Metamorfose. Mas tem outros tantos, O Processo, O Castelo, enfim, a obra kafkaniana é vasta. E esta carta aqui tem que ter estômago para ler, tá bem? Essa aqui é a indicação. Este britânico, Harold Pinter, que gostoso são as peças dele. Eu já li a outra, aqui tem resenha do o Montacargas, eu li A Festa de Aniversário também. Ele escreve teatro, ele faz parte do dito Teatro do Absurdo, e ele britânico de origem também judia, tá? De origem judaica, então também judeu. E aqui eu já vou entrar, vou fazer aqui um pulo para poder explicar, tá, mas é judeu ou não é judeu? É judeu, é que alguns não exerciam a religião, por assim dizer, mas a família e os pais eram, e era também. E não é que negava, mas só não exercia de modo com mais afinco, por assim dizer. E dizendo isso, você que gosta de ficção científica, eu peguei um exemplar, mas poderia pegar aqui metade aqui da minha parte de ficção científica, porque é meu autor favorito, Isaac Asimov, um russo que depois foi para os Estados Unidos. E sim, o pai dele era super ortodoxo, a mãe também, ele é judeu, só que ele não, como eu posso dizer, ele mesmo dizia assim, que embora ele se colocava como se fosse assim um alvo fácil, que ele não é que ele também não levantava a bandeira de ser judeu, não isso, ele se posicionava como ateu no sentido de não vou seguir os dogmas da religião judaica como meu pai, como minha família, mas não renegava, não é que ao se colocar como ateu que ele estava renegando, até porque ele sabia e deixava isto bem claro que ele era e poderia ser muito bem, principalmente para um árabe, ele coloca desse modo, um alvo. Ele era um alvo sempre em potencial. Então, era um judeu que
que não exercia a religião, como eu disse, mas não deixou de ser e tem obras vastíssimas, tá? Eu, Robô já virou até filme. Aqui é um livro de contos, então se você não sabe por onde começar a ler ficção científica, eu sempre indico Eu, Robô, porque conto é sempre mais curto e você vai se familiarizando com os termos da ficção científica, por assim dizer, em que muito é dito. E, enfim, se você já assistiu aquele filme lá do finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, o que foi, Ivo? Vocês estão que estão. Já tô terminando. O filme foi baseado neste livro, sim, e, enfim, Asimov, Fundação e outros livros tantos, gosto muito. Para mim ele é o rei da ficção científica. Indo para um vídeo que já tem resenha aqui, uma mulher, uma judia, Ayn Rand, também ela seria ucraniana, né, nos dias de hoje, judia e, enfim, tem uma obra vastíssima. Poderia ter pego também A Revolta do Atlas, não peguei. Eu gosto muito desse livro dela, quero trazer aqui resenha para o canal. Enfim, e a maioria dos livros dela aborda a questão totalitária de regimes autoritários, logo totalitários, e tem a parte dela da teoria, da parte mais teórica. Então eu optei por trazer livro de ficção. Essa distopia aqui é uma delícia, ela é curtinha, ela coloca um mundo, uma distopia face comunista, em que as pessoas, sim, perdem a sua essência para a coletividade. Então Cântico é uma ode ao eu, ao ego, seria esse o título original, né? Uma ode ao ego no sentido eu, em que preserva as individualidades e não como que este regime face comunista foi tomando proporções nesta ficção, em que, de novo, as pessoas não têm nome, têm números, esse tipo de coisa. É um livro muito gostoso. Se você tem medo de encarar aquele calhamaço, A Revolta do Atlas, acho que tá aqui, comece por Cântico. É uma excelente indicação. Vamos aqui para mais alguns. Stefan Zweig, sim, ele também era judeu, de descendência judaica. Aqui eu tenho essa coletânea, eu gosto muito. Aqui é 24 Horas da Vida de uma Mulher e outras novelas. Se você também nunca leu nada dele, eu recomendo muito dar uma chance para este aqui, porque tem várias novelinhas tem várias novelinhas que poderiam ser um livro sozinho, mas aqui está num compêndio, que eu ia falar famosas. Esse 24 Horas na Vida de uma Mulher nem foi meu favorito, eu não li todos que estão aqui, mas para você que gosta de contos, eu gosto. Ou eu gosto que para sair de uma ressaca literária funciona bem. Eu gosto porque às vezes você está lendo um super calhamaço, mas assim, não quero voltar para aquela história agora. Você pega um conto, lê, funciona mais ou menos assim. Então, esse austríaco, eu gosto muito dele também, de descendentes. E ele acho que exercia assim de fato. Enfim, eu busquei só os autores e praticamente todos aqui eram de fato, não só família como o Asimov, que se colocou desse modo, mas nenhum nunca renegou o fato de ser judeu, e nenhum daqui desses se esquivou. Não, a gente tem o Amos Oz, que nem eu mostrei a Caixa Preta, que falava mais abertamente, dava entrevistas, se posicionava politicamente nessa questão do Estado de Israel, e a gente tem outros como Asimov, que tocou aí a ficção científica do jeito dele, enfim. Jonathan Foer, eu gosto muito deste autor, eu tô com um livro dele ali ainda para ler, aquele Ainda Estou Aqui, mas este aqui, que pedrada foi lá em 2009, 2010, quando eu li primeira e única vez. Comer Animais. O Jonathan Foer, ele é sim um judeu norte-americano. Este livro, para quem é amante dos animais, vegetariana como eu sou, vegana, não pode deixar de ler este livro. E você que não é, seria mais legal ainda que lesse, porque aquele coloca a verdade nua e crua, e tem
partes aqui eu me lembro bem, que eu não separei porque não sei se eu faço resenha ou não. Geralmente meus livros de animais aqui não são muito, muito assistidos, o pessoal gosta mais da parte política. Mas quando ele pega aqui o significado das palavras e tem uma... achei. Tá vendo aqui essa página inteira? Tá escrito emudecer, influenciável, essa página toda. Mas tem uma que ele vai umas 5 páginas falando dos animais. Eu queria mostrar, na verdade, isso aqui. E aí tem uma hora que ele fala sobre o simbólico, o que significa essa vida que é perdida, né, dos animais. Então ele é assim um defensor dos animais? Dá pra dizer que é. Então aqui só para você ter uma ideia, eu vou ler aqui atrás para não ficar tão rasa. Mais do que uma defesa do vegetarianismo, comer animais mostra que comer pode ser um exercício de ética e que uma das maiores oportunidades de viver de acordo com nossos valores passa por aquilo que colocamos em nosso prato. Sem ditar regras, longe de radicalismos, Foer nos estimula a buscar uma dieta mais consciente, que respeite a nossa saúde, a dos nossos filhos e a do planeta. Legumes ou carnes, frango orgânico ou industrial, são as decisões diárias mais simples que podem moldar e mudar o mundo em que vivemos. E lembrando, gente, esse livro, né, como eu disse, de 2009 e 2010. Eu me tornei vegetariana em 2004, 2005, eu devia ter 24, 25 anos. Não era como é hoje, tá? Não era 20 anos depois. Não era assim. Então, livros como esse eram muito difíceis de achar e as pessoas te olhavam muito estranho. Você é vegetariano, você come o quê? Não era assim simples. Não era. Não tinha essa variedade de comidas que tem. Não tinha. Você era tipo o freak do lugar. Era isso. Então, assim, ele teve muita coragem, muita destreza em escrever e trazer essa reflexão, porque assim, como eu disse, era tipo o estranhão, o estranhudo, a estranha do lugar, tipo, não come o quê? Então hoje, né, 20 anos depois, 15 anos depois da leitura que eu fiz, eu não tenho estômago para ler esse livro de novo, não. Mas, enfim, ele diz tudo o que qualquer vegetariano daquela época gostaria de dizer, não por moda, não por para ser o diferentão, não, ninguém queria isso naquela época. Pelo menos eu, com meus 20 e poucos anos, não nasci em 2000, não tenho 25, tenho 45. Tá bem. Não pertence à geração Z. Mas no sentido de ética, moral, uma outra vida, é isso que eu não quero. Não era também por questão de saúde, tá? Né? Por causa de saúde, não. Era questão do... Mas, espera, você consegue associar que picanha é uma parte do boi que você vai comer, né? Porque até os nomes, acém, colchão mole, colchão mole, colchão duro, você percebe que é para descaracterizar. Tem outros autores que falam mais, mas aqui eu foco em autores judeus, mas você descaracteriza e aí você dá para a criança um nuggets. Aí a criança gosta, quer o nuggets, mas não associa que aquele nuggets é feito de peito de frango. E se você mostrar uma galinha para ela, provavelmente ela não vai querer comer aquele nuggets mais. É tipo isso. E aqui ele abordou de um jeito muito bacana. Eu confesso que eu não sabia que ele era judeu, por isso que a minha letra, meu Deus, por isso que minha lista passou de 10, que era o inicial, para 13 livros que eu vou apresentar, porque eu bati o olho aqui na minha estante e falei, deixa eu ver. E aí eu fui checar e sim, ele é judeu. Philip Roth, aqui eu trouxe a Humilhação, que também já estava aqui nas minhas marcações, está aqui no meio. Era para eu já ter trazido resenha também o ano passado, não sei porque eu não fiz, mas ele tem outros livros, vários. Eu gosto muito da escrita deste, ele é de New Jersey, lá nos Estados Unidos, gosto muito da escrita dele, do jeito que ele escreve. Este aqui é um livro curtinho, que aborda a temática velhice, a temática do não ser mais útil. É um ex-ator de teatro que as peças não dão mais certo, ele já está numa idade muito avançada, então aqui cabem várias reflexões. É disso que este livro se trata. Você vai falar, indico, para quê? Para todo mundo. Eu, por exemplo, não sou muito fã, e eu tenho aqui, do Complexo de Portnoy, que foi por onde eu comecei a lê-lo, e aí deixo para outras leituras, mas está aqui.
descendente de família descendente de judeu também. Nesta linha norte-americana, a gente tem também o Paul Auster. Este aqui também está na lista dos 25 livros para 2025, então não posso falar muito do Homem no Escuro. Acho que vai na mesma pegada, acho que sim. Philip Roth também, ele é do Brooklyn, salvo engano, e o outro é de New Jersey. Só se eu fiz muita confusão e troquei agora. Mas está aqui também. E Paul Auster, este livro eu quero ler para agora, e um que eu namoro, tá no carrinho desde que foi lançado, é o 4321, super calhamaço, capa dura, enfim, que lá tô sempre namorando, mas vai estar lá. Eu gosto dos escritos dele, eu gosto do modo... Eu gosto da literatura americana contemporânea, né, por assim dizer, do século XX para cá. Enfim, então a gente tem aqui dois judeus. Tem um livro que assim, eu preciso fazer resenha para ontem. Eu só tenho nessa edição, nunca vi outra edição. É A Consciência de Zeno, do Ítalo Svevo. Sim, essa daqui é daquelas minhas edições Folha. É um deleite para todo e qualquer psicólogo, principalmente nós psicanalistas. Se você é psicanalista, você tem de ler este livro. Como o Ítalo... ele também ele é italiano judeu, como ele é incrível neste livro, A Consciência de Zeno, um livro super interessante, um livro em que o psicólogo, o psicanalista que incentiva o paciente a escrever, e aí o paciente escreve o livro de memórias, mas no sentido de ele relata tudo, como se fosse na sessão de terapia, mas ele põe no caderno. E para quem gosta de fluxo de consciência vai amar, porque não segue uma ordem, ele tá pondo tudo na cabeça dele, só que tem uns plot twists que você fala assim, como ele foi feliz, que escrita gostosa. Eu só não gosto dessas edições porque é papel branco e enfim, era o que tinha à época. Se você nunca leu, pois dê uma chance, se tiver à venda, encontre este livro. Eu vou falar com muita empolgação quando eu fizer uma resenha só dele. Provavelmente você encontrará em sebos também este Ítalo Svevo, A Consciência de Zeno. Tá aqui. Que livro. E por fim, mas não menos importante, este aqui eu comprei faz 2 anos e eu comecei a ler e parei. Então, assim, eu vou falar do que se trata, mas eu não dei continuidade. Eu acho que nada mais atual do que um judeu chamado Gregor von Resore, que escreveu um livro intitulado Memórias de um Antissemita. Por isso que eu deixei por último. Porque há 2 anos atrás a situação não estava como está hoje. E aqui é um livro autobiográfico, ele é judeu, é diferente do Asimov, por exemplo. E aí ele escreveu uma autoficção das memórias dele, de tudo que se passava, e agora por isso está voltando a passar, enfim, sei nem mais que tempo conjugar o verbo, na Europa do século XX, passado então, mas agora no primeiro quarto do século XXI também está valendo. As dificuldades, a dualidade, a raiva e ao mesmo tempo aquela coisa assim, o orgulho e a raiva de ser judeu num mundo como este. E assim, é muito triste, foi por isso que eu parei, e aí eu peguei acho que outras, enfim, não era meu momento de ler. Quando eu agora olhei, eu falei, não, tem um livro daquele judeu, porque eu falei, alguém para escrever um título desse tinha que ser judeu, e foi assim que eu conheci essa edição da Todavia, 2 anos atrás. Eu vou ler aqui um trechinho aqui atrás para ficar mais claro. Ao reconstruir a trajetória de um aristocrata da adolescência à maturidade, tendo como pano de fundo suas ambíguas relações com judeus, Memórias de um Antissemita retoma de forma irônica os temas dos grandes escritores centro-europeus. Lírica, espirituosa e fascinante, a obra mais conhecida de Gregor é uma incursão no inconsciente da história europeia. É isso. Então, quero muito ler este livro, né? Porque um capítulo não deu pra nada, então eu espero que eu consiga trazer essa resenha ainda este ano. É um calhamacinho? São 410 páginas.
E o autor, aqui vou mostrar a fotinho dele, nasceu em 1914, na cidade de, sabe Deus como pronuncia, filho de um funcionário da monarquia real imperial, passou as 2 primeiras décadas de sua vida no cenário no qual provém o protagonista deste romance. Ganhou notoriedade em 1953 com sua coletânea de anedotas intitulada Histórias Magrebinas, que conquistou 1 milhão de leitores. A partir de 1960, Von Risori passou a viver na região italiana de Toscana, onde morreu em 23 de abril de 1998. E aí, se você enxergar o nomezinho como se pronuncia a cidade, é esta aí. Então, ele morreu faz pouco tempo, né? Finzinho do século passado. Então, são essas as indicações. Me digam o que vocês acharam dessa ideia ou não. Era para ser um vídeo curto mesmo, só com autores que talvez você já tenha lido alguma coisa, se não estes livros, já ouviu de nome o nome do autor. Eu peço desculpas dessa vez por você, Arthur, que não parou quieto, e nem o Ivo. E agora, que eu vou desligar, tá bom? Tá bonzinho. Então é isso, gente. E aí, meu próximo vídeo, como falei no início, já vamos, será um vídeo dos psicólogos, tá? Trarei. Aí você vai falar, mas é só psicanalista? Bom, Freud era, assim, um judeu, como Asimov também. Vou contar tudo isso, mas não haveria psicanálise, porque Freud era judeu, Melanie Klein era judia. Não haveria também, mas meu psicólogo é comportamental, também não. Aaron Beck também era judeu, então assim, eu separei 10. Provavelmente aí você, se não é psicólogo, deve achar que só Freud e o Viktor Frankl, pai do existencialismo, Sigmund Freud, pai da psicanálise, Aaron Beck, um grande expoente da terapia cognitivo-comportamental. Quer dizer, se não tivessem esses grandes homens, esses grandes pensadores, não teríamos nós psicólogos. Logo, você que gosta da sua psicóloga, do seu psicólogo, sequer vocês teriam se conhecido se não fossem estes 10. Eu separei 10, vou contar um pouquinho a história de cada um, vou mostrar o livro, um de cada um, talvez mais famoso, mais acessível para vocês. Espera, ele tá querendo dormir. E aí me chamou muita atenção, porque sim, eu gosto muito dos judeus, tem nem como não. Sim, eu sou uma admiradora da cultura deles. Não sou judia, tenho amigos judeus e judias sim. E, enfim, não tô gostando do rumo como as coisas estão tomando há 2 anos. Tá bom, mas que criança. Enfim, perdi o raciocínio, mas tá bom, era para ser um vídeo de menos de 30 minutos. Me deixa nos comentários se você gostou de alguma dessas indicações e se você tem outras para me dar. Vale ainda algumas menções honrosas que talvez também entrem nesta linha de família judia. Clarice Lispector, ucraniana, que veio para o Brasil também. E, salvo engano, e aí fica para, se vocês já souberam ou não, mas a Lígia Fagundes Telles também, tá? É isso. Bom, aí é isso aqui, 13 livros, 10 aí como vocês viram no título. Boas leituras e até os próximos vídeos aqui do canal, O Cão que Lê.